E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Vamos continuar com a nossa aula sobre ditadura militar. Na nossa última videoaula, nós trabalhamos aí os dois primeiros presidentes da ditadura. Nós vimos aí, por exemplo, a PNG, ou PAEG, né, o Plano Nacional de Desenvolvimento. Nós também trabalhamos aí o ato institucional número 1, o ato institucional número 2, o ato institucional número 3, trabalhamos também o ato institucional número 5, a criação da Constituição de 1967, tá? Também nós vimos aí o movimento guerrilheiro, tudo na nossa última videoaula. Agora a gente vai continuar a tocar esse barco aí com ditadura. Dessa vez a gente vai começar a trabalhar, obviamente, com o nosso terceiro presidente da ditadura militar, que é o Médici. O Médici, a característica do governo Médici é que ele é da linha dura. Os dois primeiros presidentes, o Castelo Branco e Costa e Silva, eles eram da Sorbonne ou da linha branda, tá? E agora a gente vai começar a trabalhar o presidente da linha dura, tá? Que é o Médici. O que interessa no governo dele é que ele é baseado num binômio de segurança e a tecnocracia, ou seja, nós vamos analisar um desenvolvimento econômico brasileiro e também nós vamos perceber no governo dele uma forte perseguição política que era contrária à ditadura. Tranquilo? Então vamos lá analisar no primeiro ponto, né, que é o mais rápido para a gente entender, porque a gente já falou sobre as perseguições e as lutas na nossa última videoaula. A única coisa que vai acontecer é a intensificação. Tá? Então, no governo dele, de Médici, é importante de lembrar que foi no governo de Costa e Silva que foi feito o ato institucional número 5. Entretanto, tá? É no Médici em que o ato institucional número 5 vai ser utilizado largamente. Portanto, é justamente que a segurança desse binômio que a gente fala aí, justamente que o binômio segurança é fortemente utilizado. Então, nós vimos aí os movimentos guerrilheiros sendo feitos, né, durante o Costa e Silva, mas eles agem justamente aí no governo Médici. Tá? Então, além dele, nós temos aí o caso do jornalista Herzog, tá? Então, nós também temos o caso do presidente do Sindicato dos Trabalhadores, o Manuel Fiel Filho, em que esses dois, claro, tiveram vários outros, mas eles são os mais famosos que se tem em concurso, em vestibular e assim por diante. O caso do jornalista Vladimir Herzog, ele faz uma reportagem sobre a ditadura militar, criticando o governo militar, tá? E os órgãos de investigação, os órgãos de inteligência, como a UBAN, né, a Operação Bandeirante, o DOI-CODE, né, o CENIMAR, eles, né, no caso foi o UBAN, ele convoca o Vladimir Herzog para explicar dessa crítica, lembrando que na Constituição de 67 tem censura, e ele foi para lá. O que aconteceu? Aparece morto na cela, tá? Então aquilo repercutiu negativamente e os militares disseram que ele se matou. Atualmente, isso foi em 2012, né? Foi em 75 a morte de Herzog, só em 2012 em que foi feito novamente uma pesquisa sobre a morte dele e foi provado de que ele foi torturado até a morte e, para mascarar a morte dele, os militares colocaram ele como suicídio. Tá? O Manuel Filho também é o mesmo esquema. Então, o que eu quero lembrar a vocês? Que justamente nessa época aí, com o ato institucional número 5 e a Constituição de 67, a censura, junto com a tortura, ela foi um instrumento muito utilizado no governo ditatorial. Tá? Por isso que é interessante a gente falar aqui de que as pessoas falam que durante a ditadura não tinha corrupção, que não tinha desvio de dinheiro público. Cara, isso não existe. O que acontecia é censura. Aquele que falasse era torturado, como o caso do Vladimir Herzog, era preso, torturado e morto. Ponto. Tá? Então, os jornalistas eles eram calados neste momento, diferentemente da questão brasileira hoje. Tá? O Manuel Fiel Filho é um presidente do sindicato. Ah, mas professor, no ato institucional número 1, não falou que os sindicatos foram extintos?
vários sindicatos foram extintos, não todos, tá? Ou seja, os sindicatos pelegos permaneceram. O que é sindicato pelego? Tá na videoaula sobre Era Vargas, mas para ninguém ficar viajando aí, sindicato pelego é o puxa-saco. Lembrando que o sindicato dos trabalhadores é para proteger trabalhador. Tá? Então o sindicato pelego ele é feito para garantir que o trabalhador mantenha submisso ao patrão. É o puxa-saco, beleza? Então o sindicato que criticava a ditadura, né, defendia direito de trabalhador, era censurado nessa época. No caso, o Manuel Fiel Filho, ele era um líder sindical e ele era contrário a essa política pelega. E então ele foi preso, torturado e morto. Também no governo Médici, obviamente, com a censura, todo governo que tem censura, ele trabalha, né, lado a lado com uma propaganda política. Então é justamente no governo Médici que várias propagandas políticas, né, pipocavam. Nós tínhamos aí o slogan, né, Brasil, ame-o ou deixe-o, né, ninguém segura este país, né, rumo ao desenvolvimento. Justamente nessa época, nós temos a Copa do Mundo, a Copa de 70, que foi, né, o Brasil ganhou a Copa de 70, ele foi tricampeão, e a ditadura militar utilizou a Copa do Mundo como uma propaganda dele, ou seja, até no futebol o Brasil está ganhando. Aí ele foi muito utilizado para desviar o foco da falta de liberdade, tranquilo? Criar uma máscara, né, nas perseguições que eram contrários à ditadura militar, beleza? Então nós temos o binômio segurança fechadinho. Agora a gente trabalha o binômio tecnocratas, ou seja, como que foi feito esse desenvolvimento? Eu já falei na aula passada que teve um desenvolvimento econômico sim, o negócio é para quem, beleza? Então a gente continua aí, agora liderado por Delfim Neto, tá? Que era o ministro da economia na época, criou-se o milagre econômico. Tá? Esse milagre econômico foi de 1969 até 1974. Tá? É um plano econômico, o famoso milagre econômico. O que consistia esse milagre econômico? Tá? Vamos pegar dinheiro emprestado com o FMI, né? Com o BID, né? Com os países desenvolvidos. Vamos pegar grandes empréstimos. Este empréstimo a gente vai injetar na economia brasileira. Como nós vamos injetar esse dinheiro? Com facilidades de crédito, ou seja, com esse dinheiro, essa é a primeira parte, com esse dinheiro, primeiro, vamos injetar na economia através de empréstimos, a classe média que eu falei com vocês. Então a classe média, ela passa a ter um empréstimo de bancos, tá, com juros muito baixos. Então, com esse empréstimo, a classe média pôde comprar sua casa própria, a classe média pôde comprar seu carro. Então, aumentou para a classe média a sua qualidade de vida, pois, neste momento, ele passa a ter um poder de compra muito maior. Tranquilo? Mas, e o outro lado da moeda? No caso, para os trabalhadores, permaneceu o arroxo salarial, que já era desde o primeiro PNG, ou o primeiro PAEG, que a gente viu lá no governo Castelo Branco. Ou seja, vamos congelar o salário dos trabalhadores. Resumo, como que nós temos, o milagre econômico vamos congelar o salário do pobre, a classe média e elite brasileira, nós vamos dar facilidade de crédito para ele ter o poder de compra ampliado. Tranquilo? Obviamente que o milagre econômico, né, explodiu enormemente, foi um grande sucesso, de novo, para quem, cara pálida? Para a classe média e para o rico, o trabalhador pobre não. Então, neste momento, para você ter uma noção, o Brasil, em 70, né, o PIB brasileiro, né, o crescimento econômico brasileiro estava em torno de 5, 6%. Tá? Aí, 72, ele já dobra para 10%, 74, 17%. Então o Brasil cresce. Daí vem a expressão, né, famosinha que Delfim Neto fala que a economia brasileira é igual um bolo. A gente tem que esperar crescer
para depois repartir. Beleza? Então, a economia brasileira vai crescer, tem que crescer. Depois que crescer essa economia, nós vamos aí acabar com o arroxo salarial. Beleza? Só que aí o que aconteceu? A concentração de renda. Em que o Brasil, a concentração de renda, ele cresceu enormemente. Tanto que na década de 60, antes do milagre econômico, tá, 50% da população pobre detinha 17% da riqueza brasileira. Beleza? Do outro lado da moeda, os 5% da população mais rica detinha, tá, 27% de toda a riqueza nacional. Beleza? Após o milagre econômico, para ser exato, em 1976, os 50% da população pobre tinha 11% da riqueza nacional. Já os 5% mais ricos detinha 39% da riqueza, ou seja, é um bolo. Só que 50% da população vai ficar com uma fatia e 5% da população vai ficar com 3, 4 fatias. Entendeu? É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam dessa tabela. Beleza? Então, o milagre econômico, ele fez o Brasil crescer, realmente fez o Brasil crescer, só que ele não fez o Brasil crescer para todos, tá? Ele acentuou a desigualdade social, ou seja, resumo de tudo, ou você é podre de rico, ou você é podre de pobre neste momento, tá? O segundo ponto dos tecnocratas, aí eu falei, o primeiro, né, é o milagre econômico, facilidade de crédito e assim por diante. O segundo, do governo brasileiro, ele começa aí a super, mega, hiper construções, que são as famosas obras faraônicas. Então, o governo brasileiro, ele pega parte desse dinheiro que ele pega emprestado com o mercado internacional, ele injeta em várias construções. Nós temos aí, nessa época, a construção da Ponte Rio-Niterói, nós temos aí a criação da Transamazônica, que tinha como projeto, como objetivo, desbravar a Amazônia. O mesmo discurso que o atual presidente tem, que a Amazônia é um lugar vazio, tá, que não tem exploração de riqueza, então nós temos que ir para lá, iniciar essa exploração e assim o Brasil crescer. Então é o mesmo discurso da época. Aí o governo brasileiro, dessa época aí que a gente está trabalhando da ditadura, ele constrói a Transamazônica, que é uma BR que corta toda a floresta amazônica. Hoje liga o nada ao coisa alguma, tá largada lá, tá? Virou aí uma terra estrada de chão, né? Porque não teve manutenção e assim. Em resumo, foi um dinheiro jogado fora. Outra coisa que ele faz aí é a Ponte Rio-Niterói, para agilizar a economia entre a cidade de Niterói e a cidade do Rio de Janeiro. Tranquilo. Problemas que nós temos dela, galera da física, vocês estudam calorimetria, ou seja, dilatação térmica, aquela parada toda, em que um determinado material, quando recebe uma quantidade de calor, dilata, perde calor, contrai. Beleza? Então a ponte, como qualquer outro material, ele tem um processo de dilatação e contração. A ponte Rio-Niterói foi feito um cálculo errado sobre isso. Então, para a ponte não cair por causa da dilatação térmica, gasta-se muito tempo com manutenção dela. Tá? Então, outro problema que nós temos da ponte. E também tem uma lenda urbana da cidade do Rio, né, e cidade de Niterói. Diz a lenda de que as pessoas que eram torturadas na ditadura, nós sabemos que existem várias pessoas que estão desaparecidas dessa época, tá? Diz a lenda que na madrugada os militares pegavam corpos das pessoas que eram torturadas, que morreram, né, devido à tortura, e jogaram na coluna da ponte Rio-Niterói. O cimento secou e os corpos estão lá, beleza? Então reza a lenda da galera aí, da cidade de Niterói e da cidade do Rio, né, Nikit, beleza? E é essa lenda de que existem corpos de pessoas dentro da coluna da ponte Rio-Niterói. Outra coisa que a ditadura militar faz, ela cria o Mobral, tá? Que é a primeira iniciativa do governo brasileiro em alfabetizar adultos, tá? Que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral. Hoje é o EJA, tá? Então foi criação da ditadura militar
baseado nas obras de Paulo Freire. Tranquilo? Claro que eles deram uma podada, deram uma simplificada, quase, né? Tosaram as obras, porque era baseado nas ideias socialistas, nas ideias de Marx. Então é até um paradoxo, né? Que criticavam qualquer ideia socialista, mas utilizam o Mobral para alfabetizar jovens e adultos, beleza? Outra coisa que a ditadura militar faz nessa época é a criação do INCRA, beleza? Que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O objetivo é ajudar, auxiliar o agronegócio no seu desenvolvimento, beleza? Então é um órgão governamental para auxiliar o agronegócio no seu desenvolvimento, tranquilo? E por último aí, no governo ele cria o PIS, tá? O PIS é Plano de Integração Social, é o famoso PIS-PASEP, que a galera fala. O que é o PIS-PASEP? Tá? É PIS e PASEP, só que a diferença é que um é Caixa Econômica e o outro é Banco do Brasil, beleza? Então a galera fala PIS-PASEP. O que é isso, galera? Nós vimos aí, né, no decorrer da ditadura, que a concentração de renda está aumentando, ou seja, ou você é muito rico ou você é muito pobre. E desde 64 que o arroxo salarial está comendo solto, beleza? Nós estamos na década de 70, 71, 72, cara, aí vem a pergunta, pô, e a galera não vai morrer de fome, não? Óbvio. Então o governo ele faz um PIS, que é um complemento, uma espécie de 14º salário. Para a galera que recebe um salário mínimo, o governo brasileiro dá um salário a mais, esse 14º, para o maluco não morrer de fome, beleza? E ele existe até hoje. Quem recebe um salário mínimo, tá, na carteira assinada, tem o direito ao PIS, ou PASEP, ou, né, vulgarmente falando aí, PIS-PASEP, beleza? Tranquilinho? Vamos continuar aí. Tá? Em 74, né, o Médici sai do governo brasileiro e entra no lugar dele Geisel, beleza? No governo Geisel, a bomba estoura no colo dele. Ou seja, justamente a partir do governo Geisel e Figueiredo, em que a ditadura começa a se esfacelar. Então é no governo Geisel que a bomba começa. Que começa com a crise do petróleo, primeiro caso. Para quem não sabe, a crise do petróleo tá na videoaula, só vocês voltarem lá, sobre o Oriente Médio, a história do Oriente Médio. Né? Recapitulando, para ninguém ficar viajando aqui, a crise do petróleo foi um atrito no Oriente Médio entre os países da OPEP, no qual os Estados Unidos apoiavam Israel na guerra de independência, guerra do Yom Kippur, né? Guerra dos 6 dias, e contrário esses países da OPEP. Então, os países árabes, como a Jordânia, o Egito, eles se juntaram e fizeram uma espécie de embargo, tá? Começaram a limitar, não vamos vender petróleo para os países que estão apoiando Israel. Esse episódio é chamado de a crise do petróleo. Então, entre uma grande crise econômica, todos os países, porque não tem petróleo, tá? Aí, qual foi o impacto da crise do petróleo aqui para o Brasil? Nós vimos que a ditadura militar ela era financiada pelos Estados Unidos por causa da Guerra Fria. Nós já vimos que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética financiavam ditaduras, tá? Para evitar que troque de lado. Então, os Estados Unidos financiavam a ditadura aqui no Brasil para evitar que o Brasil pulasse para o lado da União Soviética. A União Soviética, por sua vez, financiava a ditadura na Coreia do Norte para evitar que a Coreia do Norte pule para o lado dos Estados Unidos. Então, os dois faziam a mesma coisa. Com a crise do petróleo, começa a faltar grana para o lado dos Estados Unidos. Então, começa a faltar grana para os militares aqui no Brasil. Sem grana o suficiente, o que aconteceu? Lembra do milagre econômico? Vamos pegar dinheiro emprestado com os Estados Unidos a juros baixos. Só que agora os Estados Unidos só precisa de grana. O que ele faz com a taxa de juros? Aumenta. Aí já era. Caixão e vela preta para a economia brasileira. Começa, neste momento, a ter uma grande crise econômica. Começa a ter uma crise. A inflação começa a comer agora. Tá? Já era.
Para tentar resolver isso, tá, o Geisel lança o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Primeiro plano, lá atrás, um castelo branco. Segundo plano de desenvolvimento, Geisel. O objetivo é, nós precisamos diminuir essa crise econômica. Como? Vamos buscar alternativa para o petróleo. Então ele lança o programa Pró-Álcool, é o carro a álcool, beleza? Então aqui no Brasil lança o Pró-Álcool. A galera mais antiga, né, mais experiente, lembra que nessa época um carro a álcool você tinha que acordar, de pijama mesmo, ir na sua garagem, ligar o carro e voltar. Aí você vai tomar banho, você vai tomar café, vai se arrumar, né? Depois de 40 minutos ou uma hora você volta, tira o carro da garagem e vai embora. Por quê? Precisava aquecer o carro, tá? Hoje em dia a gente não precisa disso porque nós temos aí no carro que é bi, né? Álcool e gasolina, tem um tanque pequeno dentro do motor que é usado só para essa fase de você ligar o carro e poder utilizar enquanto o carro está frio, tá? Gasolina, tranquilo nisso? Show de bola? Continuando, no governo Geisel, o Brasil ele também constrói a usina nuclear de Angra, né? Justamente nessa época que é construída a usina de Angra, mas o importante no governo Geisel começou a faltar grana. Então começou a faltar dinheiro pelos órgãos repressivos, tá? Então a OBAN, tá? O Sinimar, o DOI-CODE, começa a faltar grana para esses caras. Aí a galera que já era contra a ditadura começou a bombar, começou a criticar. O MDB começou a ganhar espaço. Os órgãos ditatoriais, né, através da Arena, que era aquele partido político, o que ele faz? Em 1974, ele lança a Lei Falcão. O que é a Lei Falcão? É proibido propaganda política. Não pode. Propaganda política era o seguinte, aparecia lá o sujeito, João, número 1, 2, 3, 4. Manel, número 4, 5, 9, 10. Não podia falar os seus partidos políticos, você não podia falar nada, só aparecia a cara crachada do maluco e o número do sujeito, beleza? Qual era o objetivo da ditadura em fazer isso? Mascarar quem era do MDB e quem era da Arena, porque chegava lá a pessoa e falava assim, você é de qual partido? Aí eu sou da Arena, e então já é da ditadura, não quero. Beleza? Não, você de qual? Eu sou do MDB. Não, então eu gosto de você porque você é contra, né? Você é da oposição, tá? Não teve tanto sucesso. Então, em 77, o governo brasileiro lança o Pacote de Abril, a música de Caetano Veloso, né? Águas de Março, beleza? Então, lança o Pacote de Abril. O que seria o Pacote de Abril? O Senado foi fechado novamente, porque a grande maioria era do MDB, por causa das eleições. Tranquilo, professor, mas as eleições eram indiretas. Mesmo assim, tá? A quantidade de MDB cresceu. Tá? Então ele fecha o Congresso, ele vai lá, aumenta o mandato presidencial de 5 anos para 6 anos. Tá? Outra coisa que ele faz, ele cria o senador biônico. Ou seja, 3 senadores. 1 em cada 3 é escolhido pelo próprio presidente da República. Os outros 2, eleição. Beleza? Tudo para aumentar senadores do lado da Arena. Tranquilo nisso? Outra coisa, outra malandragem que eles fazem aí em relação a quórum. Eles suspendem o quórum. O que é isso? Por exemplo, vamos votar uma lei. Né? Hoje o Senado vai lá, vamos votar uma lei. Tem que ter um mínimo. Tem que ter um mínimo de senadores para votar. Se não tiver o mínimo, não vota. É o famoso quórum. O que ele faz aí? Suspende. Então vamos criar uma lei na maciota lá, debaixo dos panos, domingo, 3 horas da tarde. Aparecem 3 senadores da Arena. Aos 3, não, eu aprovo. Pronto, tá feita a lei. Beleza? Tranquilo nisso? Tudo no Pacote de Abril. Show de bola? Mas tudo para tentar conter essa oposição contra a ditadura. Quem é essa oposição, afinal de contas?
Nós já vimos que são aqueles grupos terroristas, mas agora, devido a esse enfraquecimento, né, da pressão da ditadura por causa da crise econômica mundial, da crise do petróleo, apareceram novos atores. Nós temos aí contra a ditadura a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, martelando contra a ditadura. Nós temos a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso e Ciência. Nós temos o Comitê Brasileiro pela Anistia. Nós temos aí a Comunidade Eclesiástica de Base, a SEB. Nós temos aí a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, tá? E também nós temos a UNE. Apesar de estar ilegal, ela ainda continua debaixo dos panos ali, também fazendo manifestações contra a ditadura. Além disso, nós temos, óbvio, né? Questão óbvia. Nós temos, primeiro, o PNG, ou o PAEG, arroxo salarial, né? Depois nós vimos a Constituição de 67, proibição de greve. Beleza? Aí depois nós temos o ato institucional número 5, censura. Aí depois nós temos o milagre econômico, mais arroxo salarial. E o trabalhador? Está se lascando nessa brincadeira. Ele não vai fazer nada, não? Ah, professor, mas você falou que os sindicatos eram pelegos. Mas e aí? Os trabalhadores começaram a se reunir, né? O movimento dos trabalhadores mudou de rumo quando Lula sobe como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC Paulista. Aí o sindicato, a CUT, né, Central Única dos Trabalhadores, começam a fazer, mesmo proibido por lei, várias manifestações contra essas reformas econômicas. O objetivo inicial era só por causa do arroxo salarial, do congelamento do salário, essas coisas todas, né, querendo melhores condições de trabalho. Obviamente ele ligou, não vou ter melhoria de trabalho enquanto tiver ditadura. Então teve um upgrade. Esses trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores, eles passaram então neste momento a fazer greves, fazer manifestações contra a ditadura, tá? Liderado pelo Lula. E neste momento o Lula é preso também, porque está liderando essas greves. Greve era proibido por lei, tá? E a censura? Aí vem uma outra malandragem, tá? O Sindicato dos Trabalhadores, eles utilizavam os jornais internacionais. Então ele utilizava os jornais ingleses, os franceses, né? Os americanos, justamente para mostrar a realidade no qual eles viviam, tá? Agora eu vou fechar o Geisel e vou trabalhar com vocês Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. Tá? O que marca, né, logo de cara esse governo, né, o último? A inflação. Tá? Geisel entra em 1979 e vai até 1985. Em 79, a inflação brasileira está em 72%. Em 85, a inflação está 224%. Por quê? Qual foi a causa dessa inflação? O milagre econômico. Ligado à crise do petróleo, a economia brasileira foi para o saco. Beleza? Altas taxas de inflação e assim por diante. Tá? Voltando à ideia do movimento pela redemocratização, nós temos aí uma pressão desses órgãos. Então Figueiredo lança a expressão: não, nós vamos redemocratizar o Brasil. Nós vamos fazer uma transição lenta, gradual e segura. Primeira coisa que ele faz é a lei da anistia. Em 1979, tá, ele lança a lei da anistia, ou seja, ele perdoa crimes políticos. Mas essa anistia foi restrita a manifestações políticas. Quem participou de ataques terroristas, né, grupos armados, continuou com a sua cabeça a prêmio. Então, pessoas como Brizola puderam voltar para o Brasil, tá? O próprio Fernando Henrique Cardoso, o Lula foi solto neste momento, mas nós temos figuras como a Dilma, ela continua foragida da lei, ela continua presa, tá? Então, porque ela participou de movimento armado. E, claro, né, que o Comitê Nacional pela Anistia não aceita, ele fala que a anistia tem que ser ampla, geral e irrestrita, ele não aceita isso, beleza?
Aí o movimento foi se prolongando. Em 79 também, o governo brasileiro volta com pluripartidarismo. Qual é o objetivo de Figueiredo neste momento? É simples. Figueiredo, ele viu que a Arena está com o filme queimado. Então o que ele faz? Vamos acabar com os partidos políticos, vamos acabar com a Arena e com o MDB. Porque o MDB está bem na fita e a Arena tá com o filme queimado. Então vamos acabar, não pode ter mais. Aí vamos reiniciar o jogo. É igual criança, pega o jogo de dama, tá ligado? Joga pro alto e fala assim, não, vamos começar de novo essa goiaba aí. Beleza? Então a mesma jogada com pluripartidarismo. Aí a Arena vira o PDS, Partido Social Democrático. Em 84 vira PFL, Partido da Frente Liberal. Beleza? E o MDB? O MDB, não, a gente vai continuar como MDB. Aí, não pode. Por que não pode? Né, porque não tem partido. Porque não tem partido no nome. Esse é o problema? Então tá. PMDB. Surge o PMDB. O PMDB que nós temos aí hoje. Mas, lembra que no ato institucional número 2 foi instaurado o bipartidarismo? A galera que agora, eu não quero mais fazer parte do PMDB. Começam a pipocar vários partidos. Quais partidos saíram do PMDB? Saiu o PP, o Partido Popular, liderado por Tancredo Neves, o avô do Aécio Neves, beleza? PMDB, liderado por Ulisses Guimarães, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, liderado por Ivete Vargas, a filha de Getúlio Vargas, beleza? E o PDT, Partido Democrático Trabalhista, liderado por Leonel Brizola. E um outro partido aparece, ligado aos trabalhadores do estado de São Paulo. Como que era o esquema, né, que eu falei com vocês do Lula? Como que era o esquema? Estes trabalhadores faziam manifestações contra a ditadura, tá? E eles eram considerados criminosos. O que eles faziam? Eles se escondiam. Quem dava guarita para esses caras? A igreja, né? A CNBB. Aí esses trabalhadores do estado de São Paulo, eles se escondiam em seminários, né? Entre catedrais, igrejas, né? Ia para a igreja no Socapó do Judas, ficava escondido lá, beleza? Agora, neste momento, com a anistia e a volta do pluripartidarismo, esses dois grupos se juntaram e criaram um partido político chamado de Partido dos Trabalhadores, o PT. Então o PT é um partido de fusão entre trabalhador do estado de São Paulo, os metalúrgicos, com a Igreja Católica. Tá? Então o PT não tem nada disso de ser ateu, é exatamente o contrário, beleza? É um partido extremamente católico, tá? É porque ele tem um catolicismo na sua base. Show de bola? Tranquilo nisso? Então, seguindo a linha de raciocínio, nós estamos aí vendo a anistia, o pluripartidarismo. Então é questão de tempo, né? A transição, né, para a democracia. A linha dura, um grupo dentro do militarismo brasileiro começa a ficar desgostoso com isso, não quer essa transição. Então o que eles fazem? Eles começam a esquematizar ataques. Então eles colocam eles fizeram vários ataques terroristas, né, aqui contra essa redemocratização brasileira. Quais são os mais famosos? O atentado à banca de jornal da OAB, que foi um carro-bomba que foi estacionado na frente da entrada da OAB, do prédio da OAB, no qual, na hora que os advogados forem entrar ou for sair, eu não sei qual foi o horário que eles organizaram, eu acho que foi na hora da saída, tá? Na hora deles irem embora, eles iam explodir o carro, só que o carro foi estacionado num ângulo, né, errado. Aí na hora que eles acionaram a explosão do carro, o foco da explosão não foi para frente do prédio onde estavam os advogados, foram para a banca de jornal que estava do lado, daí o nome, atentado à banca de jornal da OAB. O outro tem o atentado do Rio Sul. O que foi isso? Um carro-bomba,
foi estacionado no estacionamento do Rio Sul, tá? O objetivo vamos colocar esse carro lá na hora de pico, né, transição, na hora do rush, vamos explodir esse carro e vamos acusar que eram as pessoas que querem essa democratização. Tá vendo o que dá? Da liberdade, nós temos que acabar com essa liberdade para voltar com a segurança. Só que na hora do sargento lá armar a bomba, ele errou e a bomba estourou com ele dentro, beleza? Que é o atentado do Rio Centro, tranquilo? E conforme esse movimento foi se prolongando, várias manifestações foi explodindo, tá, contra a ditadura militar, e cada vez menos dinheiro vindo dos Estados Unidos para o Brasil financiar esse governo ditatorial. Aí começa aí um movimento pelas diretas já, em que a população começa a ir às ruas exigir diretas, eleição direta para presidente, eleição direta para governador, eleição direta para prefeito, beleza? O movimento das diretas já. Várias manifestações querendo voto direto, beleza? Aí, em 1984, o Senado decidiu, na emenda Dante de Oliveira, eleições indiretas, tá? Então, essa da emenda Dante de Oliveira já caiu em vestibular mais de uma vez, perguntando fracasso. Aí, como assim? O cara chega lá para você e fala o seguinte: galera, joga um textinho falando lá, não, que o movimento da direta já foi um movimento que teve sucesso, porque alcançou eleições diretas para presidente, eleição direta para governador, e parará e coisa e tal. Aí a pergunta do sujeito marque a alternativa abaixo que caracteriza corretamente o fracasso das diretas já, e você, oi? No texto está falando que tem sucesso, mas aqui ele quer o fracasso? Fracasso. Por quê? A galera queria eleições diretas. A eleição foi indireta. Teve fracasso? Teve, porque eles queriam eleição direta para presidente, direta para governador, direta para prefeito. Beleza? Fracasso. Mas foi um sucesso porque civil. Vai ser presidente civil, ou seja, com a emenda Dante de Oliveira, os militares vão sair da presidência da República, mas eles é quem vão escolher o presidente da República, não vai ser eleição direta ainda, beleza? Tranquilo nisso? Show de bola? Aí o que aconteceu nas disputas, nós temos o Maluf, o mesmo Maluf do estado de São Paulo, beleza? Pelo PDS, aquela antiga arena, tá? Apoiado pelo Mário Andreazzi, que é o vice-presidente. Do outro lado, o PMDB faz uma aliança com o PFL. Oi? Então olha só o resumo. Olha como a galera, né, que queria o fim da ditadura, como a emenda Dante de Oliveira foi um fracasso, apesar de ter o presidente civil subir ao governo brasileiro. Se o Maluf ganha, ele é do PDS, que é o partido da ditadura, a antiga arena. Tranquilo? Do outro lado, nós temos aí o Tancredo Neves, que Tancredo Neves era ligado ao PMDB, tranquilo? E como vice, José Sarney, que ele era do PFL. Então, peraí, se o Maluf ganha, a arena continua no governo. Se o Tancredo ganha, apesar de ser ligado ao PMDB, ele tem um vice-presidente que é da ditadura, PFL, que é o Sarney. Então, a ditadura continua no governo? Continua no governo. Tranquilinho. Show de bola? Eleições indiretas, quem ganha? Tancredo Neves. Só que antes de receber a faixa de presidente da República, ele infarta. Tem até aí uma lenda também, né? Uma discussão de que ele foi assassinado, mas até então a gente não tem prova. Então, é lenda. Tá? Tancredo Neves morreu, mas o PMDB e o PFL decidiu por bem, para evitar, né, qualquer repercussão, não. Coloca o Sarney como presidente da República mesmo. Vamos acabar com esse troço logo. E aí o Sarney, ele sobe como primeiro presidente civil
após a ditadura militar, dando fim ao governo ditatorial. Tranquilo? Aí eu quero só fazer um pequeno parênteses aí sobre os movimentos culturais durante a ditadura. A música, que é o mais famoso, nós temos aí o tropicalismo, né, que é o movimento de Caetano Veloso, né, nós temos Gilberto Gil, Chico Buarque, né, Geraldo Vandré, cantores em que utilizavam a música criticando a ditadura militar. Tá? Conforme eu já comentei, nós temos aí, que eu falei As Águas de Março, de Caetano Veloso, nós temos Elis Regina com o Bêbado Equilibrista, várias músicas, Gilberto Gil, o Chico Buarque, então nem se fala, nós temos vários, né? O Cálice, que é a mais famosa dele, que a Menina dos Olhos, quando cai em prova de vestibular, desse ponto, tá? Eles utilizam do recurso, do jogo de linguagem para criticar a ditadura, tá? E no movimento da arte, nós temos a Oficina e a Arena, em que começam a introduzir a luta de classe no teatro, no cinema, tá? Nós temos o cinema novo também, que passa a utilizar as péssimas condições de vida da população rural, né, e a população urbana. Tranquilo nisso, gente? Show de bola? Então, vou fechar essa nossa videoaula de hoje com ditadura militar em seu fim. Tranquilinho? Um abraço, um beijo, um queijo para todos. Valeu, fui!